Olá, essa é mais uma aula do webinário do projeto Acessibilizando, a parceria de fomento do CAU São Paulo e realização da Andes. Nessa aula nós vamos falar sobre acessibilidade em edifícios tombados pelo patrimônio histórico. A promoção de acessibilidade aos bens culturais imóveis vai muito além do acesso físico e da usabilidade espacial. Perpassa pela necessidade de garantir a capacidade de apreender cognitivamente os aspectos materiais e imateriais que agregam valor histórico, artístico, cultural, paisagístico, arqueológico, ecológico e científico e que justificam a preservação de edifícios, conjuntos urbanos e sítios. Como quaisquer outros espaços e edificações de uso público, os bens culturais imóveis também devem ser acessíveis. Portanto, como nós já vimos na aula sobre evolução da legislação federal de acessibilidade, e vamos ver novamente nos próximos slides, é uma obrigatoriedade legal a garantia de acessibilidade a esses imóveis. De acordo com o artigo 25 da Lei 10.098, as disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens. E no artigo 30 do Decreto Federal 5.296 de 2004, que regulamenta as leis 10.048 e 10.098 de 2000, ele determina que as soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa número 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, de 25 de novembro de 2003. E ainda na Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 42, é determinado que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso 1. A bens culturais em formato acessível, a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 2º. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. A preservação de monumentos históricos como bens de valor cultural de uma sociedade tem sua tímida origem no século XV, quando reformas e intervenções em edifícios de períodos anteriores deixam de ser fundamentados por motivos práticos e utilitários e passam a ser justificados por razões culturais. Dessa forma, o que passa a motivar a preservação de edifícios e sítios em algumas situações não é mais seu valor monetário, nem seu possível aproveitamento para um uso qualquer. A preservação começa a ser motivada pelo fato de, nesses bens, ser reconhecido um significado cultural. Assim, a preservação de monumentos históricos adquire sentido particularmente cultural, regrada nos valores formais, históricos, memoriais e simbólicos, em oposição às justificativas de natureza prática. Através do reconhecimento de seu valor para a representação simbólica da cultura de uma sociedade, justificando, assim, as medidas necessárias para sua preservação para as próximas gerações. Mas o conceito de preservação do patrimônio tem origem na Revolução Francesa. Com o fim da monarquia, os bens e as propriedades da nobreza e da igreja passam para o Estado, assim como os bens dos emigrados, ou seja, os aristocratas que abandonaram a França revolucionária. Por razões práticas, para assegurar a permanência no país e a segurança da herança do povo francês, que poderia ser extraviada pelos emigrados e fugitivos da Revolução, e deter o vandalismo às obras e monumentos, foi criada a ideia de patrimônio nacional, na qual os monumentos representariam a identidade nacional e a unificação da nação,
e, por meio deles, a sociedade se reconheceria. O historiador e professor Haroldo Leitão Camargo afirma que o modelo de preservação conduzido como política do Estado francês foi o que influenciou outros países, a exemplo do Brasil, quando estruturou sua política de preservação cultural na década de 30 do século XX. Para que os bens culturais imóveis possam ser preservados, deve haver uma legislação que regre essa ação, estabelecendo parâmetros e procedimentos para a caracterização e justificativa da preservação, excluindo a possibilidade da adoção de critérios arbitrários e opiniões pessoais como embasamento para a tutela. No Brasil, o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 1º. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Parágrafo 1º. Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos 4 livros do tombo, de que trata o artigo 4º desta lei. Parágrafo 2º. Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Outra lei importante para a preservação do patrimônio é a Lei 3.924, de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Artigo 1º. Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público, de acordo com o que estabelece o artigo 175 da Constituição Federal de 1946. Parágrafo único. A propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não inclui as jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nelas incorporados na forma do artigo 152 da mesma Constituição. Artigo 2º. Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos: a. As jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade que representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente. B. Os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob a rocha. C. Os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, estações e ceramios, nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleontográfico. D. As inscrições rupestres ou locais de sulcos de polimento de utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios. Tombamento é o mais antigo instrumento de proteção em utilização pelo IPHAN. Tendo sido instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937,
proíbe a destruição de bens culturais tombados, colocando-os sob vigilância do Instituto. Para ser tombado, um bem passa por um processo administrativo, até ser inscrito em pelo menos um dos 4 livros do tombo instituídos pelo decreto. Livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, livro do tombo histórico, livro do tombo das belas artes e livro do tombo das artes aplicadas. De 1937 a 1988, nós tivemos no Brasil muitas experiências de tombamento, baseadas em uma variedade de enfoques culturais que não vamos entrar no mérito de seus princípios, mas vamos partir da premissa que promoveram um amadurecimento dos valores e atributos que passaram a caracterizar patrimônio cultural no processo de elaboração da Constituição Federal de 1988. Portanto, segundo o artigo 216 da Constituição de 1988, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Portanto, quando falamos em promover a acessibilidade aos bens culturais imóveis, devemos ter consciência de que, para democratizar as experiências de visitação e a compreensão dos acervos, teremos de que trabalhar com muitas facetas do que caracterizamos como patrimônio cultural. A apreensão dos valores culturais está ligada à percepção das pessoas. O percorrer, ver, ouvir, sentir, tocar são as ferramentas que devem ser utilizadas para a transmissão do significado de patrimônio cultural em cada caso. Proporcionar a sensação de acolhimento e provocar um sentimento de afetividade do visitante através da vivência da visitação também é parte fundamental do escopo da acessibilidade. A acessibilidade aos bens culturais imóveis urbanos pode ser dividida em 3 aspectos que são complementares: acessibilidade a centros históricos, tombados como conjuntos arquitetônicos, acessibilidade em edificações e acessibilidade em sítios arqueológicos. Quando nos deparamos com a necessidade obrigatória de promover a acessibilidade aos bens culturais imóveis, haverá 2 situações básicas: projeto de restauro e readequação de uso de edifício, sítio ou núcleo histórico urbano em estado de degradação, tombados e passíveis de restauração, onde a adequação em acessibilidade já estará presente na proposta de projeto de restauro e readequação de uso, e projeto de adequação em acessibilidade para edifício, sítio ou núcleo histórico urbano já restaurado e readequado ao uso contemporâneo. Em qualquer situação, deveremos seguir as instruções do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, para nortear nossas propostas e tomadas de decisão projetuais, garantindo assim coerência com a Política Nacional de Preservação do Patrimônio e consenso com as condutas e diretrizes internacionais em uso pelas instituições de salvaguarda do patrimônio que o Brasil faz parte. O IPHAN determina o uso da Instrução Normativa número 1,
de 25 de novembro de 2003, que estabelece diretrizes, critérios e recomendações para a promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis. As premissas dessa instrução normativa são pautadas em instrumentos teóricos que não são regras fixas, mas princípios, critérios e recursos que orientam soluções técnicas adequadas de intervenção, para que seja garantida a preservação dos aspectos fundamentais do nosso patrimônio. O IPHAN também disponibiliza uma série de publicações técnicas de orientação para as intervenções nos bens culturais. Dentre essas publicações, temos uma sequência de cadernos técnicos, onde encontramos o caderno de número 9, Mobilidade e Acessibilidade Urbana em Centros Históricos. Como em qualquer outro local de visitação pública, quando vamos promover a acessibilidade em um imóvel que é um bem cultural, não faz sentido solucionar todas as questões de acessibilidade dentro do edifício se não for garantido o acesso ao edifício. Dessa forma, o caderno técnico 9 vai funcionar como um guia de referência para os trabalhos de promoção da acessibilidade, tanto aos núcleos ou centros históricos, como aos edifícios contidos em sua área de preservação, como também as relações de mobilidade com o restante da cidade, que é fundamental para garantir o fluxo de visitantes e o controle de forma planejada dos diferentes modais de transporte que irão circular no interior das áreas de preservação e em seu entorno. Para que as adaptações necessárias não descaracterizem os espaços e edificações protegidos, não coloquem em risco sua integridade estrutural e não prejudiquem sua autenticidade, deve haver um estreito diálogo com os parâmetros técnicos e teóricos que fundamentaram a preservação do bem. A adoção ou a identificação da vertente teórica que vai ser ou foi utilizada na intervenção técnica é fundamental para que as soluções na promoção da acessibilidade tenham coerência com os valores atribuídos a esse patrimônio. Ter acesso também significa compreender e apreciar o que acontece e o que aconteceu nesse espaço, o que envolve a apreensão e a percepção das pessoas e o desenvolvimento de uma lógica que potencialize e direcione a atenção das pessoas para o conteúdo histórico, artístico, cultural desse patrimônio. Portanto, vamos entender as linhas de pensamento que direcionam as intervenções técnicas e que fundamentaram as teorias presentes nos documentos que nós chamamos de cartas patrimoniais. A partir da aplicação das teorias, elaboramos metodologia específica em cada caso, que nos possibilita, através de levantamento criterioso, identificar os valores culturais e características formais que justificam ou justificaram a preservação do bem, desta forma atribuindo ao imóvel o status de patrimônio tombado. Munidos desse repertório de valores culturais e características formais que fundamentaram a preservação do bem, poderemos, a partir do levantamento espacial do imóvel e do programa de necessidades adotado para o seu novo uso, compatibilizar a aplicação dos princípios da acessibilidade universal e as exigências das normas técnicas de acessibilidade com os conceitos da conservação e restauro. Dessa forma, promovendo as modificações espaciais e estruturais, bem como a incorporação de dispositivos, sistemas e ajudas técnicas necessárias para assegurar a acessibilidade plena sempre que possível. Como nosso enfoque é a promoção da acessibilidade em bens culturais imóveis, não vamos nos aprofundar nas teorias do restauro. Mas para que possamos compreender alguns parâmetros fundamentais para as intervenções técnicas necessárias, iremos revisar alguns de seus princípios. A partir das teorias de Viollet-Ledoux e John Ruskin, é que se baseiam os princípios do restauro. Posteriormente, Camilo Boito
Alois Hegel e Cesare Brandi desenvolveram seus próprios pensamentos e teorias. Portanto, vamos analisar alguns aspectos dessas teorias a seguir. Viollet-le-Duc, arquiteto francês e teórico da arquitetura europeia, preconizava apenas 3 casos em que se poderia restaurar. Se a parte deteriorada coloca em risco todo o edifício. Intervenção em lacunas de edifícios. E para que os edifícios sejam utilizados. Para ele, portanto, uma intervenção de restauro se justifica apenas pela necessidade de uso da edificação. Tinha como princípios: os edifícios deveriam ser restaurados no estilo que lhe fosse próprio, não só na aparência, mas também na estrutura. No projeto de restauro, o arquiteto deveria dar ênfase também na nova utilidade do edifício, devendo inclusive modernizar os seus aspectos funcionais e de conforto. A utilização de novos materiais quando necessário para viabilizar o novo uso da edificação. E os novos elementos devem mostrar a sua contemporaneidade sem criar um falso histórico ou falso artístico. John Ruskin era crítico de arte e, em sua obra A Lâmpada da Memória, defendeu um posicionamento radical em relação ao restauro. Dizia que restaurar significava a mais total destruição que um edifício podia sofrer. Defendia que o mais importante é não negligenciar o monumento, pois assim não haveria necessidade de restaurá-lo. Ruskin descartava completamente a necessidade de readequação de uso e a inserção de novas tecnologias que facilitassem a vida, trazendo maior conforto e segurança aos usuários. Camilo Boito era arquiteto, historiador de arte e escritor. Nascido na cidade de Roma, foi muito influenciado por Ruskin e, como arquiteto, produziu uma arquitetura eclética. Como restaurador, se utilizava dos seguintes princípios: os monumentos deveriam ser preferencialmente consolidados do que restaurados, garantindo inclusive o aspecto de velho nos elementos artísticos e pictóricos. É necessário que os complementos e acréscimos, se não podem ser evitados, demonstrem não fazer parte da história, e sim elementos pertencentes à intervenção de agora, mas sem destoar do conjunto e passíveis de reversibilidade. As substituições de partes deterioradas ou faltantes, ainda que sigam a forma primitiva, deveriam ser de material diverso ou ter incisa a data de sua restauração. As obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente necessário, evitando-se a perda dos elementos característicos. E as várias fases do monumento deveriam ser respeitadas, sendo a remoção de elementos somente admitida se tivessem qualidade artística manifestadamente inferior à do edifício. Alois Hegel, filósofo, historiador e jurista, nascido em Viena, em sua obra Culto Moderno dos Monumentos, elaborou um sistema de valores que considerava as diversas formas de percepção e recepção dos edifícios de acordo com o momento histórico em que estavam inseridos. O pensamento de Hegel é estruturado na oposição de 2 categorias de valores descritas por ele: valor de rememoração, ligado à memória, valor de contemporaneidade, pertencente ao presente. Dessa forma, a análise comparativa dessas variáveis contidas no monumento levaria a diferentes recomendações para sua preservação. Para Hegel, a oposição entre as possibilidades de preservar implica em escolhas que devem ser fundamentadas em um criterioso julgamento, de acordo com o contexto social e o momento em que se insere. Hegel também considerava outros valores em sua análise, como o valor histórico, o valor artístico e o valor de antiguidade. Hegel considera que monumento, no sentido mais antigo e original do termo,
Pode ser entendido como uma obra criada pela mão do homem e edificada com o propósito preciso de conservar presente e viva na consciência de gerações futuras a lembrança de uma ação e ou destino. Por outro lado, Hegel enfatiza a importância documental ao tratar o monumento como fonte de conhecimento e considera como monumento histórico toda obra humana tangível que apresente o valor histórico, seja singular e insubstituível. Hegel afirma que o monumento histórico é mais abrangente e engloba o monumento artístico, não havendo a possibilidade de que o artístico não seja histórico, por demonstrar um momento na evolução das artes. E ainda defende conceitos como a garantia de integridade do monumento, apenas a preservação, intervenção moderada. Quando o edifício for continuar em uso, deve poder abrigar seus ocupantes sem colocar as suas vidas ou saúde em risco. Qualquer obra humana com certa antiguidade e simbolismo sentimental ou social poderia ser passível de preservação e não apenas pela singularidade e excepcionalidade histórica ou artística. Cesare Brandi nasceu em Siena, na Itália. Era formado em Direito e Ciências Humanas e, em 1930, iniciou seus trabalhos como supervisor de monumentos e galerias e na administração das antiguidades e belas artes. Brandi defendia um conceito fundamental que continua válido: o caráter transitório, parcial e relativo de qualquer restauração, por ser sempre marcada pela atmosfera cultural no qual é realizada. Para Brandi, o restauro era uma intervenção com função de reativar a eficiência de um produto feito pelo homem. Só se restaura o que é obra de arte, e só é vista como tal quando esta é reconhecida como uma. Obras de arte são todos os objetos e produtos de testemunho da atuação humana em um certo tempo e lugar, incluindo a historicidade, o testemunho histórico, a estética, seu estilo artístico. Com isso, pode-se entender que a obra de arte condiciona a restauração e não o contrário. A partir de suas reflexões, decorrem seus axiomas, que direcionam o trabalho de conservação e restauro. Primeiro, deve-se restaurar somente a matéria da obra de arte, sem cometer falso artístico e sem intervir ou modificar o original da obra. E segundo, a restauração deve visar o restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo. Brandi defende que o objeto restaurado não volte no momento da criação, e sim que continue carregando as marcas do tempo, respeitando a temporariedade e a sua conformação original. Brandi produziu o primeiro sistema de pensamento completo e orgânico na área de restauração e caracterizou o conceito de restauro crítico. Como nas próprias palavras de Brandi, a restauração como um momento metodológico do reconhecimento da obra de arte como tal. A reconhecemos naquele momento do processo crítico, em que, tão só, poderá fundamentar a sua legitimidade. Fora disso, qualquer intervenção sobre a obra de arte é arbitrária e injustificável. Além do mais, retiramos para sempre a restauração do empirismo dos procedimentos e a integramos na história como consciência crítica e científica do momento em que a intervenção de restauro se produz. Para atuar sobre os bens culturais, demanda obrigatoriamente pautar-se nos instrumentos teóricos, que não são regras fixas, mas princípios e critérios, mecanismos norteadores que conduzem a soluções adequadas de intervenção,
para que, de fato, seja efetivada a preservação dos aspectos documentais, materiais, formais, memoriais e simbólicos do nosso patrimônio. Princípios do restauro. Preservação. Conjunto de ações que visam garantir a permanência dos bens culturais. Conservação. Intervenção voltada para a manutenção das condições físicas de um bem, com o intuito de conter a sua deterioração. Manutenção. Operação contínua de promoção das medidas necessárias ao funcionamento e permanência dos efeitos da conservação. Restauração. É o conjunto de intervenções de caráter intensivo que, com base em metodologia e técnica específicas, visa recuperar a plenitude de expressão e a perenidade do bem cultural, respeitadas as marcas de sua passagem através do tempo. Os procedimentos de restauração devem estar fundamentados nos seguintes princípios básicos. Manutenção do substrato histórico. O substrato histórico original deverá ser mantido. As intervenções deverão ser orientadas com vista a serviços de manutenção, recuperação e infraestrutura do bem. Intervenção mínima. Toda intervenção deve ser orientada pelo absoluto respeito aos valores estéticos e históricos do monumento, à sua integridade física e ao seu aspecto documental. Compatibilidade de técnicas e materiais empregados. Os materiais e técnicas construtivas a serem introduzidos nas intervenções deverão possuir características e comportamentos semelhantes aos materiais originais. Legibilidade das intervenções. As intervenções devem ter a marca do seu tempo. Reversibilidade dos materiais empregados. Devem ser evitados produtos e materiais que ponham em risco a integridade da obra, bem como técnicas cujos resultados sejam irreversíveis. Aditamentos ou acréscimos e falsificações. Segundo o artigo 6º da Carta de Restauro de 1972 da Itália, proíbem-se indistintamente para todas as obras de arte. 1. Aditamentos de estilo ou analógicos, inclusive em forma simplificada, ainda quando existirem documentos gráficos ou plásticos que possam indicar como tenha sido ou deva resultar o aspecto da obra acabada. 2. Remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra através do tempo, a menos que se trate de alterações limitadas que debilitem ou alterem os valores históricos da obra, ou de aditamentos de estilo que a falsifiquem. Agora vamos falar um pouco sobre as 3 vertentes teóricas da preservação do patrimônio. A primeira é a crítica conservativa criativa, ou posição central, que é a mais aceita nas abordagens contemporâneas. A segunda é a pura conservação ou conservação integral. E a terceira é a hipermanutenção ou repristinação. A crítica conservativa criativa ou posição central leva em consideração que o restauro é um ato cultural contemporâneo, em que deve haver clara diferença entre o que pertence ao passado e o que pertence ao presente. Portanto, distinguibilidade. É uma atividade rigorosamente científica, fundamentada sempre em criterioso levantamento e pesquisa. É um ato crítico que torna-se criativo, possibilitando modificação, inovação e acréscimos, desde que justificados pelo objetivo de conservar, seguindo a metodologia do restauro. A restauração é um ato conservativo que, quando necessário, utiliza a criatividade para conceder contemporaneidade aos significados que cada bem possui. E devemos considerar as várias demandas dos bens culturais,
e a solução projetual não pode ser tratada de maneira distinta entre a conservação e a inovação. Pura conservação ou conservação integral. Entende que o restauro é um ato de compreensão que permite novas interpretações ao conhecimento histórico. E não se deve modificar arbitrariamente o documento histórico. A manutenção do estado que o bem chegou aos dias atuais é essencial, porém é fundamental a eliminação das patologias existentes no edifício. E a autenticidade do edifício não consiste na sua perfeição estética, mas na sua estratificação de eventos sucessivos da história, alguns compreensivos e coerentes, e outros fragmentados, mas não por isso menos ricos de informação do nosso passado. O restauro só deve ser admitido para a conservação, manutenção da legibilidade e permanência das características arquitetônicas com a função documental. Hipermanutenção ou repristinação. Essa vertente considera que o restauro é o restabelecimento do novo, uma reposição da obra marcada pela ação do tempo, readquirindo a exuberância de um novo artefato. Esse tipo de atitude pode ser uma ameaça, sobretudo aos bens imóveis, visto que pode levar à falsificação do bem cultural, pois não respeita o artefato em sua conformação e nem o considera como um documento histórico, isto é, não compreende seus extratos ao longo da história e muito menos seus fragmentos, pois recupera as formas e técnicas do passado sem revelar a nova intervenção, colocando de forma veemente contrária ao estado fragmentário do bem, entendendo que o bem somente poderá transmitir o seu legado na sua completude. Agora vamos falar um pouco sobre as cartas patrimoniais. No início do século XX, as várias teorias sobre a conservação de patrimônio provocavam muitas discussões, gerando muitas divergências e críticas. Para tentar minimizar essas discussões, profissionais e instituições se empenharam na tentativa de normalização de procedimentos básicos, que levaram às chamadas cartas patrimoniais. As cartas patrimoniais são documentos que oferecem fundamentação crítica e teórica para que os profissionais envolvidos nos processos de intervenção nos bens culturais promovam a preservação garantindo sua fidelidade como documentos. E dessa forma, atuando como efetivo alicerce de conhecimento e da memória coletiva, além de estabelecer bases éticas para os vários profissionais que trabalham no campo do restauro. O ICOMOS, Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios, foi fundado em 1965 em Varsóvia, na sequência do segundo Congresso de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, durante o qual foi elaborada a Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, dita Carta de Veneza, que é o documento fundamental do ICOMOS. A seguir, vou elencar algumas das cartas que convém analisar antes de se efetuar qualquer intervenção em um bem cultural imóvel. Porém, vamos nos limitar a apresentar alguns conceitos fundamentais, focando em nosso objetivo de promover a acessibilidade. Portanto, vamos falar um pouco sobre a Carta de Veneza de 1964, sobre a Carta de Washington de 1987, sobre o Documento de Nara de 1995 e sobre a Declaração de Xi'an sobre a conservação do entorno edificado, sítios e áreas do patrimônio cultural de 2005. Os princípios norteadores explícitos na Carta de Veneza são a distinguibilidade da ação contemporânea. Para não cometer um falso artístico e um falso histórico, deve ser explicitado, pois a integração deverá ser sempre e facilmente reconhecível, em que não propõe o tempo como reversível e não pode induzir o observador ao engano, de confundir a intervenção ou eventuais acréscimos com o que existia antes, e além de dever documentar a si próprio. A retrabalhabilidade deve possibilitar que qualquer intervenção de restauro não torne impossível, mas antes facilite as eventuais intervenções.
A mínima intervenção se torna preceito necessário, visto que o restauro não deverá destruir o documento histórico, nem mesmo a obra como uma imagem figurada. Melhor dizendo, a intervenção deve ser feita sem que se desconfigure a conformação do bem cultural e a leitura seja passível de ser reconhecida. A compatibilidade de técnicas e de materiais aponta que se deve levar em conta a consistência física do objeto, com aplicação para o seu tratamento de técnicas compatíveis que não sejam nocivas ao bem e cuja eficácia seja comprovada através de muitos anos de experimentação. A Carta de Washington diz respeito aos centros ou bairros históricos, com seu ambiente natural ou edificado, que além da sua importância como documento histórico, expressam os valores urbanos tradicionais. Estão ameaçados pela degradação em consequência de um urbanismo fruto da industrialização que atinge hoje todas as sociedades. Os valores a preservar são de caráter histórico e o conjunto de elementos materiais e espirituais que lhes são característicos. A forma urbana definida pela malha fundiária e pela rede viária. As relações entre edifícios, espaços verdes e espaços livres. A forma e o aspecto dos edifícios, interior e exterior, definidos pela sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração. As relações da cidade com seu ambiente natural ou criado pelo homem, as vocações diversas da cidade adquiridas ao longo da sua história, e qualquer ataque a esses valores comprometeria a autenticidade da cidade histórica. A Conferência de Nara diz respeito aos parâmetros de autenticidade que são recomendados para garantir grau necessário de confiabilidade na identificação e registro dos valores atribuídos ao patrimônio nos levantamentos de dados a respeito da originalidade dos bens, assim como de suas transformações ao longo do tempo. As características de um determinado patrimônio sejam consideradas e julgadas nos contextos culturais aos quais pertençam. E em cada cultura, o reconhecimento esteja em acordo com a natureza específica de seus valores patrimoniais e a credibilidade e veracidade das pesquisas relacionadas. As pesquisas e levantamentos devem incluir aspectos de forma e desenho, materiais e substância, uso e função, tradições e técnicas, localização e espaço, espírito e sentimento, e outros fatores internos e externos. O emprego dessas fontes de pesquisa permite delinear as dimensões específicas do bem cultural que está sendo examinado, como as artísticas, históricas, sociais e científicas. A Declaração de Cheyenne trata das áreas de entorno, reconhecendo sua necessidade para a preservação das edificações, dos sítios e das áreas de bens culturais, como meio de reduzir a ameaça dos processos de transformação em andamento que impactam o patrimônio cultural. O entorno é o espaço específico que compõe ou contribui para o significado e o caráter singular do bem tombado. Além dos aspectos físicos e visuais, o entorno supõe uma interação com o ambiente natural, práticas sociais ou espirituais passadas ou presentes, os costumes, conhecimentos tradicionais, usos ou atividades, e outros aspectos do patrimônio intangível que criaram e formaram o espaço, assim como o contexto atual e dinâmico de natureza cultural, social e econômica. Aponta que o significado e o caráter singular dos bens materiais provém da percepção de valores sociais, históricos, artísticos, espirituais, naturais, estéticos, científicos ou de qualquer outra origem cultural, como também de suas inter-relações. Portanto, a identificação e delimitação de áreas de entorno ultrapassam as dimensões físicas para integrar aspectos
imateriais, sendo essencial uma atuação multidisciplinar e a utilização de múltiplas fontes de informação nessa composição. Desta forma, a partir de um entendimento mais aprofundado de todos os elementos físicos, teóricos e conceituais que fazem ou farão parte da construção do projeto de intervenção no bem cultural imóvel, podemos proceder com a identificação dos elementos existentes no imóvel que transmitem os valores histórico-artísticos e que intencionalmente devem ser expostos em um percurso de visitação. As modificações espaciais e estruturais necessárias para a promoção da acessibilidade precisam preferencialmente estar focadas nesse percurso e nesses elementos, com o objetivo de potencializar o máximo possível a experiência de visitação, proporcionando o mínimo impacto possível no objeto preservado. Agora vamos falar sobre o caderno técnico número 9 do IPHAN e sobre acessibilidade em centros e núcleos históricos. A elaboração do plano de mobilidade e acessibilidade é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é o momento de se propor as intervenções necessárias em termos de acessibilidade aos espaços consagrados como patrimônio cultural. Mesmo que o município tenha menos que 20 mil habitantes e não tenha a obrigação legal de elaborar o plano, essa seria a melhor opção para se propor as intervenções que visam a mobilidade e a acessibilidade urbana nos centros históricos. Na elaboração dos projetos, deve ser observada a NBR 9050, e não basta ter em mente projetar rampas com inclinações adequadas, nem implantar elevadores com cabines bem dimensionadas. É preciso considerar o mobiliário urbano, as instalações de iluminação, o sistema de informação, de comunicação e a segurança de todo o sistema de transporte, e ter consciência de que nem todos os problemas serão resolvidos pela norma, e sim pelo bom senso e pela criatividade, pois os centros históricos têm especificidades que necessitam ser consideradas. Como instrumento de gestão, podemos citar o controle de acesso e circulação de veículos motorizados, temporários ou não, em locais e horários pré-determinados. Esse instrumento é muito interessante, pois evita não só danos ao patrimônio construído, como congestionamento e poluição em horários de muito trânsito em locais específicos. Alguns municípios possuem legislação que visa regular a circulação viária no centro histórico, como em Ouro Preto e São João del Rei, onde é proibida a circulação de veículos com carga pesada em determinadas ruas e são definidos itinerários específicos para esses veículos, sendo disciplinados os horários para carga e descarga de mercadoria em determinadas vias. Essas soluções visam resguardar os espaços públicos do centro de atividades que poderão ser danosas ao patrimônio. No caso dos centros históricos, os planos devem enfocar as especificidades dessas áreas, bem como sua relação com os outros bairros da cidade, procurando minimizar os impactos que porventura existam devido à circulação viária, ao uso do solo e aos atrativos contidos nessas áreas. Os impactos devem ser minimizados quando toleráveis e restringidos quando danosos. Assim, a elaboração de um plano de mobilidade urbana é de suma importância para o município e para os centros históricos, não só devido à exigência legal, mas também pela real necessidade de buscar soluções para os problemas de circulação viária e de acessibilidade apresentados nos espaços urbanos. Segundo o Bierna, os principais requisitos de acessibilidade para o espaço urbano são integração com os entornos arquitetônicos e com o transporte, acessibilidade a qualquer pessoa, equilíbrio estético-funcional, minimização dos percursos dos usuários, garantia de segurança nos percursos, utilização de soluções integradas, áreas de estacionamento próximas e bem sinalizadas, facilitação do acesso aos transportes públicos, facilitação dos acessos aos edifícios, eliminação de substâncias nocivas ou inflamáveis, especial atenção ao mobiliário e equipamentos urbanos,
quanto ao desenho, localização e quantidade. Organização clara dos distintos fluxos de circulação. Fácil conservação, manutenção e limpeza dos revestimentos adotados. Desenho anti-vandalismo. Transparência estrutural, evitando zonas escondidas. Sinalização clara e completa. E desenho de acordo com o caráter histórico do espaço urbano. Em Pirenópolis, Goiás, foi realizada uma experiência no ano de 2000, intitulada Pirenópolis Sem Barreiras, Patrimônio para Todos. O objetivo do projeto foi promover adequações na estrutura urbana da cidade, no sentido de garantir a todos, e particularmente às pessoas com exigências locomotoras especiais, o acesso irrestrito e independente, seguro e confortável aos logradouros do perímetro de preservação histórica e espaços que abriguem equipamentos de importância relevante no cotidiano da cidade. O projeto teve como princípio metodológico a participação da comunidade na discussão dos problemas e das alternativas que levaram às propostas de intervenção. Para isso, foram realizados seminários de formação, articulação com o escritório técnico do IPHAN e com organizações de pessoas com deficiências, parcerias com os governos federal e do estado, concessionários locais de serviços públicos e com o Ministério Público, além do estímulo à criação de associação de pessoas com deficiências. Para balizar as intervenções físicas, o projeto definiu 4 percursos, rotas acessíveis. Os roteiros histórico, de serviços, de lazer e bairro-centro. Este último não foi executado, mas demonstra que havia preocupação em resolver problemas de acessibilidade entre o centro histórico e seus bairros. As principais intervenções foram alargamento e eliminação de degraus nas calçadas, construção de passarelas de pedestres na travessia de ruas, passagem em nível com 2 metros de largura, e sinalização de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. Foram executados os seguintes serviços: 26 rampas de acesso a edifícios públicos, 23 passagens de pedestres no nível da rua, com rebaixamento de meio-fio e construção de rampas de acesso, 5 passagens de pedestres no nível da calçada, 4 elevações de caixa de rua e substituição de pavimentação de rua, 5 alargamentos de calçadas e instalação de elevador para acesso ao palco do teatro da cidade. A especificação dos materiais procurou não alterar as características existentes e foi mantida a pedra de Pirenópolis, já utilizada na pavimentação de calçadas e ruas e encontrada com facilidade na região. O projeto previa uma segunda etapa não executada, que consistia na construção de calçada ligando a Igreja do Bonfim ao Centro Histórico, de um calçadão na Rua do Lazer, a Rua do Rosário, e de sanitários públicos adaptados na beira do rio. Substituição de rede elétrica aérea por subterrânea e retirada dos postes das calçadas, dentre outras ações. Também estava previsto o reestudo do tráfego automotivo no centro histórico e a adequação de código de obras e posturas do município, adequando-o às exigências da legislação federal sobre acessibilidade. As principais dificuldades encontradas pela equipe responsável pelo projeto foram o atendimento integral à NBR 9050 da ABNT, em função dos desníveis das ruas. Falta de definição objetiva dos padrões de intervenção a serem adotados pelo IPHAN. Dificuldade de comunicação com vários agentes envolvidos, como Polícia Militar, concessionárias e Prefeitura Municipal, principalmente para a inserção de critérios de acessibilidade nos normativos locais. Para a melhor execução das intervenções, foram apontadas as seguintes necessidades: divulgação da legislação federal sobre acessibilidade, adequação do Código de Obras e Posturas Municipal e criação de mecanismos tributários para incentivar
a adaptação de móveis existentes. O projeto teve boa repercussão na comunidade local. Estimulou que alguns proprietários de edificações destinadas ao comércio e serviços realizassem pequenas intervenções para eliminação de degraus e construção de rampas de acesso. Do ponto de vista da acessibilidade, a intervenção contribuiu para a melhoria do ambiente construído, tornando alguns espaços urbanos acessíveis, assim como os principais edifícios públicos. Quanto às rotas acessíveis, esse conceito é muito importante, pois pode viabilizar o acesso em cidades históricas. Significa a possibilidade de se adotar pelo menos um caminho contínuo e acessível de locomoção no espaço urbano e fruição do patrimônio. Além disso, de acordo com a alteração que a Lei 13.146 de 2015 fez no artigo 41 do Estatuto das Cidades, onde ficou estabelecido que as cidades devem elaborar plano de rotas acessíveis que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Ao procurar soluções para os problemas encontrados no espaço urbano, os projetistas devem adotar propostas simples, de fácil execução, que possam atender às necessidades contemporâneas e, ao mesmo tempo, valorizar o patrimônio cultural. No planejamento das intervenções nos espaços de uso público dos centros históricos, deverão ser consideradas as seguintes orientações: priorização de ações que possibilitem o máximo de acessibilidade com o mínimo de impacto sobre o patrimônio cultural. Cotejo com a lei de uso e ocupação do solo, principalmente naqueles polos geradores de tráfego, para onde se devem pensar espaços para pedestres de forma estratégica, além de meios de acesso como ônibus e demais infraestruturas. As intervenções devem ser percebidas como alterações atuais, priorização dos recursos que podem ser reversíveis, para a possibilidade de inclusão de novos métodos e novas tecnologias. As adaptações executadas devem ser compatíveis com o bem em proporção, cor, textura, para que possam ser percebidas como elementos contemporâneos. A sinalização horizontal e vertical deve apontar a existência de barreiras, de acessos, mudanças de sentido e direção, circuitos especiais e rotas acessíveis. Quando possível, nos conjuntos urbanos de valor cultural, prever a instalação de semáforos com dispositivo sonoro para atendimento às pessoas com deficiência visual. E inclusão de representações gráficas e maquetes táteis que permitam, em lugar acessível, a leitura integral do patrimônio cultural, desde que consideradas as especificidades morfológicas, arquitetônicas e de textura dos conjuntos urbanos. Devem ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Vale lembrar que no Decreto 5.296 de 2004, em seu artigo 15, parágrafo 2º, nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para a regularização urbanística em áreas de assentamento subnormais, será admitida em caráter excepcional faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantida a melhor técnica possível. Devemos ter também atenção especial em relação à pavimentação, que apresenta caráter visual, simbólico, orientador, operacional e organizativo. O caráter visual está relacionado com a capacidade de melhorar o espaço, potencializando seu sentido e até aumentando a utilização pelos elementos estéticos agregados. O pavimento pode ser aproveitado como meio de comunicação, transmitindo informações e integrando áreas. O caráter simbólico também se baseia na comunicação,
mas é utilizado para simbolizar algum momento na história que lembre o passado do lugar ou represente algum marco. São exemplos: largos, praças, jardins e alamedas. Quanto à orientação espacial, o pavimento desempenha importante papel, pois é por meio dele que se diferenciam várias características da cidade, como o público e o privado, aberto e fechado, para ser usado ou não. Esse caráter orientador cria condições para que se defina com certeza e segurança se o espaço pode ser utilizado. Em alguns casos, a definição sobre o tipo de revestimento das calçadas é estabelecida pelo Poder Público Municipal ou pelo IPHAM, quando se trata de pavimentação que seja uma referência importante a ser preservada. Os pavimentos, no caso de centros históricos, devem agregar os componentes relacionados com a forma e a história desses espaços. As calçadas devem ter piso pavimentado de maneira regular, sem saliências ou buracos, não escorregadio, com larguras adequadas e sem barreiras. Muitas vezes as calçadas têm mobiliário urbano implantado e árvores com raízes afloradas, que são impedimentos à livre circulação. O Guia Brasileiro de Sinalização Turística caracteriza que a sinalização é a comunicação efetuada por um meio de conjuntos de placas implantadas sucessivamente ao longo de um trajeto estabelecido, com mensagens ordenadas, pictogramas e setas direcionais. A carência de sinalização ou a sua implantação de forma ineficiente prejudica muito a circulação nos espaços urbanos. Consideramos sinalização de maneira ampla, de trânsito, de turismo e lazer, e relativa ao patrimônio cultural. A sinalização turística deve ser compatibilizada com a de trânsito, e nas cidades históricas tombadas deve valorizar o bem cultural. A estratégia de sinalização deve partir da definição de como pedestres, pessoas com deficiência e usuários de bicicleta e outros veículos podem utilizar a infraestrutura urbana para atingir os atrativos existentes por meio da escolha dos melhores trajetos. No caso de centros históricos, a sinalização urbana pode definir trajetos interessantes a serem percorridos para a visitação de bens patrimoniais, delimitando circuitos temáticos como os de monumentos, igrejas, parques ou rotas de figuras históricas, ou ainda relativas às manifestações culturais. A definição de caminhos turísticos para pedestres e pessoas com deficiência deve considerar os aspectos de segurança e acessibilidade, conforto e atratividade. Se houver espaços adequados, o sistema de sinalização deve conter placas de sinalização interpretativa, que busca a interpretação do patrimônio, que apresentam informações históricas e ilustrações, possibilitando maior interação do visitante com o objeto de interesse e melhor planejamento de seu tempo para a visitação. Quanto ao mobiliário urbano, o projeto deve adotar o desenho universal, a fim de permitir o uso em condições de comodidade a qualquer pessoa, e a localização deve ser adequada, para que responda aos critérios de ordenação do espaço e não interrompa a circulação de pedestres e o seu uso. Alguns critérios devem nortear os projetos de mobiliário urbano, como a adoção de uma mesma linguagem para os objetos, de forma compatível com o patrimônio cultural. Os materiais devem ser resistentes, de fácil manutenção e conservação. A implantação deve ser cuidadosa, de maneira a não interferir na visibilidade dos bens tombados e permitir o amplo uso. O desenho dos objetos deve evitar o falso histórico, mostrando que se trata de uma intervenção contemporânea. A exceção deve ser aquele objeto original, que deve ser preservado e valorizado. A forma, dimensão, localização e implantação dos objetos devem facilitar seu uso, além de proporcionar acessibilidade para as pessoas com deficiência. Se possível, procurar uma unidade de linguagem para o mobiliário urbano e a sinalização.
Agora vamos falar sobre a Instrução Normativa número 1 do IPHAN, de 25 de novembro de 2003. O objetivo dessa instrução normativa é estabelecer diretrizes, critérios e recomendações para a promoção das devidas condições de acessibilidade aos bens culturais e imóveis especificados nessa instrução normativa, a fim de equiparar as oportunidades de fruição desses bens pelo conjunto da sociedade, em especial pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Tendo como referências básicas a Lei Federal 10.098 de 2000 e a NBR 9050 da ABNT, e essa instrução normativa, as soluções adotadas para eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade aos bens culturais e imóveis devem compatibilizar-se com a sua preservação e, em cada caso específico, assegurar condições de acesso, de trânsito, de orientação e de comunicação, facilitando a utilização desses bens e a compreensão de seus acervos para todo o público, observadas as seguintes premissas. As intervenções poderão ser promovidas através de modificações espaciais e estruturais, pela incorporação de dispositivos, sistemas e redes de informática, bem como pela utilização de ajudas técnicas e sinalizações específicas, de forma a assegurar a acessibilidade plena sempre que possível, devendo ser legíveis como adições do tempo presente em harmonia com o conjunto. Cada intervenção deve ser considerada como um caso específico, avaliando-se as possibilidades de adoção de soluções em acessibilidade frente às limitações inerentes à preservação do bem cultural e imóvel em questão. O limite para a adoção das soluções em acessibilidade decorrerá da avaliação sobre a possibilidade de comprometimento do valor testemunhal e da integridade estrutural resultantes. Os bens culturais imóveis acautelados em nível federal de propriedade de terceiros, quando da intervenção para a preservação, salvo a realização de obras de conservação ou manutenção, estão sujeitos à promoção de soluções em acessibilidade a serem previamente submetidas ao IPHAN nas seguintes situações: imóveis de uso privado, por força da legislação federal, estadual ou municipal, por iniciativa espontânea do proprietário na promoção de soluções em acessibilidade, pela substituição do uso privado por outro uso ou atividade que implique no cumprimento de determinações legais referentes às condições de acessibilidade, imóveis de uso público ou de uso coletivo, nos casos de intervenção, incluída a restauração, que implique em obras de reforma, reconstrução ou ampliação, conforme o artigo 11 da Lei Federal 10.098 de 2000. E imóveis inseridos em sítios históricos, paisagísticos ou arqueológicos acautelados em nível federal, nos casos previstos nas alíneas A e B, na construção em terrenos não edificados e na reforma ou ampliação de edificações quando destinadas ao uso público ou coletivo e ainda que desprovidas de características relevantes para o patrimônio cultural, na implantação de rotas acessíveis e remoção de barreiras presentes no espaço urbano ou natural, em atendimento às iniciativas do IPHAN ou dos demais gestores culturais competentes. O imóvel não acautelado em nível federal, porém, destinado ao uso público ou coletivo, no qual estiver integrado bem escultório ou pictórico tombado pelo IPHAN, sujeita-se no que couber a esta instrução normativa quando da realização de obras de construção, reforma ou ampliação, conforme a Lei Federal 10.098 de 2000. E nos casos previstos para a aplicação desta instrução normativa, a adoção de soluções em acessibilidade dependerá de apresentação prévia do projeto pelo interessado para a análise e aprovação do IPHAN. As propostas de intervenção para a adoção de soluções em acessibilidade, nos casos previstos
nesta instrução normativa atenderão aos seguintes critérios: realização de levantamentos histórico, físico, iconográfico e documental, a fim de assegurar a compatibilidade das soluções e adaptações em acessibilidade com as possibilidades do imóvel, em garantia de sua integridade estrutural e impedimento da descaracterização do ambiente natural e construído. Estabelecimento de prioridades e níveis de intervenção, de acordo com as demandas dos usuários, favorecendo a capacidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em manobrar e vencer desníveis, alcançar e controlar equipamentos, dispositivos e ajudas técnicas, observadas as características e a destinação do imóvel. Os elementos e as ajudas técnicas para promover a acessibilidade devem ser incorporados ao espaço de forma a estimular a integração entre as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e os demais usuários, oferecendo comodidade para todos, segundo os preceitos de desenho universal e rota acessível. Em qualquer hipótese, os estudos devem resultar em abordagem global da edificação e prever intervenções ou adaptações que atendam às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em suas diferentes necessidades, proporcionando aos usuários alcançar o imóvel desde o passeio ou exterior limítrofes, através de percurso livre de barreiras, e acessar o seu interior, sempre que possível e preferencialmente pela entrada principal ou uma outra integrada a esta. Percorrer os espaços e acessar as atividades abertas ao público, total ou parcialmente, de forma autônoma. Usufruir comodidades e serviços, tais como bilheterias, balcões e guichês, banheiros, telefones e bebedouros, salas de repouso e de informações, vagas em estacionamentos, lugares específicos em auditórios e locais de reunião, entre outros, devidamente identificados através de sinalização visual, tátil ou sonora, incluindo dispositivos de segurança e saída de emergência, além da adoção do símbolo internacional de acesso nos casos previstos na Lei Federal 7.405, de 1985. Informar-se sobre os bens culturais e seus acervos por meio dos diversos dispositivos e linguagens de comunicação, tais como escrita, simbólica, braille, sonora e multimídia, colocadas à disposição em salas de recepção acessíveis ou em casa de visitantes adaptadas. Nos casos em que os estudos indicarem áreas ou elementos em que seja inviável ou restrita a adaptação, interagir com o espaço e o acervo, ainda que de maneira virtual, através de informação visual, auditiva ou tátil, bem como pela oferta, em ambientes apropriados, de alternativas como mapas, maquetes, peças de acervo originais ou cópias, entre outras que permitam ao portador de deficiência utilizar suas habilidades de modo a vivenciar a experiência da forma mais integral possível. As soluções para acessibilidade em sítios históricos, arqueológicos e paisagísticos devem permitir o contato da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida com o maior número de experiências possível, através de, pelo menos, um itinerário adaptado, observando-se ainda a implantação de condições de circulação que permitam a melhor e mais completa utilização do sítio, valendo-se de percursos livres de barreiras
e sinalizados que unam através de rota acessível as edificações à via pública e aos diversos espaços com características diferenciadas. A adaptação de percursos e implantação de rotas acessíveis deve considerar a declividade e largura de vias e passeios, os centros de interesse de maior afluência de pessoas, os serviços e fluxos e demais aspectos implicados na sua implementação. A instituição de um sistema integrado de elementos em acessibilidade, referenciado nos parâmetros técnicos definidos pela ABNT, devendo-se considerar os seguintes procedimentos básicos: a adoção de pisos sinalizadores específicos, rampas e rebaixamento de calçadas, a reserva e distribuição de vagas para estacionamento, a concepção, adequação ou substituição dos elementos da urbanização e do mobiliário urbano, a adequação da sinalização indicativa ou de trânsito, com especificações de cores, texturas, sons e símbolos. A adoção de soluções complementares associadas à rota ou percurso acessível, tais como a utilização de veículos adaptados e mirantes. Deve ser prevista em áreas de difícil acesso ou inacessíveis. Em exposições temporárias e quando couber em locais de visitação a bens integrados, deve-se assegurar o acesso às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, prevendo-se rota acessível devidamente sinalizada e ambiente onde mobiliário, cores e iluminação sejam compatíveis com a melhor visão e entendimento das obras expostas. A intervenção arquitetônica ou urbanística contará com o registro e a indicação da época de implantação, o tipo de tecnologia e de material utilizados, a fim de possibilitar a sua identificação, privilegiando-se os recursos passíveis de reversibilidade, de modo a permitir a inclusão de novos métodos, tecnologias ou acréscimos. Em bens culturais imóveis acautelados em nível federal, de uso público ou coletivo, e demais categorias, quando couber, deverão ser mantidas à disposição das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, ajudas técnicas como cadeiras de rodas, além de pessoal treinado para sua recepção, como parte do conjunto de soluções em acessibilidade. A cada projeto aprovado, o IPHAN indicará um responsável técnico para o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação dos trabalhos, o qual permanecerá com o cargo até 6 meses após a execução das intervenções. Novos padrões ou critérios definidos pela legislação federal ou norma específica da ABNT integrarão automaticamente o conjunto de referências básicas desta instrução normativa. E nos casos omissos, as soluções e especificações em acessibilidade serão fundamentadas em estudos ergonômicos. Agora vamos fazer um estudo de acessibilidade do caso da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que se trata de um edifício tombado. A Pinacoteca do Estado de São Paulo ocupa o edifício de referência estética neoclássica, em alvenaria de tijolos aparentes, projetado por Ramos de Azevedo para o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo desde 1905. Após ampla reforma e restauração concebida pelos arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli e Wellington Torres entre 1993 e 1998, a Pinacoteca se apresenta ao público de nova maneira. Entre outras características, novas condições que beneficiam o acesso e a circulação de pessoas com deficiência com rampas e elevadores. Seu acervo de artes visuais tem ênfase na produção brasileira do século XIX até a contemporaneidade. Segundo dados do seu sítio na internet, a Pinacoteca realiza cerca de 30 exposições
e recebe aproximadamente 500 mil visitantes a cada ano. Hoje, o primeiro e o segundo andares são os de maior atrativo ao público, por abrigarem as exposições temporárias e de longa duração do acervo permanente, respectivamente. No térreo, também acontecem exposições de menor porte, além de comportar as áreas técnicas, o auditório e a cafeteria. O acesso à Pinacoteca é bastante privilegiado. Localizado no centro da cidade, no bairro da Luz, de frente à Avenida Tiradentes, via que interliga o eixo norte e sul da cidade. Também está próximo à Marginal Tietê, conectado ao eixo leste-oeste. No entorno, há sinalização turística viária em padrão internacional, garantindo a orientação do motorista até este ponto de interesse. Com relação ao transporte público, o local é atendido por linhas de metrô, trem e ônibus. O metrô oferece elevador na plataforma e para a calçada externa. Estas são as plantas do pavimento térreo, primeiro pavimento e segundo pavimento, com acessos, circulações, sanitários e rotas. De sua construção e proposta original de ocupação em 1905 até a década de 1970, o edifício passou por transformações e reformas, sendo que em 1979, a própria Pinacoteca do Estado solicitou o tombamento, visto que o edifício passava por forte descaracterização e diversos prejuízos causados por ocupação inadequada de sua finalidade e infraestrutura. O tombamento do prédio foi oficializado em 1982 pelo CONDEFAT, visando a preservação de um dos componentes do conjunto arquitetônico do bairro da Luz. O edifício, que em 1991 foi tombado ex officio pelo Compresp, passou a ser de uso exclusivo da Pinacoteca do Estado somente no ano de 1992. E entre 1993 e 1998, o edifício da Pinacoteca passa pela reforma que lhe conferiu as características atuais. O projeto de reforma e restauro alterou a entrada do museu, antes localizada na Avenida Tiradentes, para a lateral voltada à Estação da Luz, o que modificou completamente a estrutura espacial e de circulação do edifício. A circulação que antes ocorria em torno de dois pátios, agora é feita por passarelas metálicas que seccionam os espaços. Essas passarelas permitem contemplar por novas perspectivas o edifício e as obras expostas. O pátio central, em forma octogonal, recebeu um novo piso entre o térreo e o primeiro andar, para a criação de um auditório no térreo e continuidade da circulação do pavimento de acesso dos visitantes no primeiro andar. Como os três pátios foram cobertos, houve grande ampliação da área de exposições. Um novo elevador interligando a passarela de um dos pátios laterais garante o transporte mais cômodo para visitantes e para obras, que dependiam exclusivamente de 4 escadas nas extremidades do edifício. Os elementos novos inseridos garantem distinguibilidade de forma marcante à estrutura original. A expressão de Paulo Mendes da Rocha e de sua equipe se une à monumentalidade do edifício histórico neoclássico para criar uma nova leitura do espaço e uma nova forma de uso. O edifício de planta retangular ocupado pela Pinacoteca é composto de 3 pavimentos denominados térreo, primeiro e segundo andar. As colunas, pilastras e paredes são de alvenaria de tijolos e as vigas de ferro são cobertas por tijolos. Nas áreas mais nobres, os pisos são de mármore branco e em outras áreas de lajotas de cerâmica, com exceção das salas, em que ainda são de madeira. As portas são de madeira trabalhada e as janelas são de madeira e vidro ou metal e vidro. O edifício de caráter monumental em estilo neoclássico não foi concluído, faltando o reboco e a decoração necessária à época para um edifício deste porte. Estado de conservação e preservação do patrimônio.
Pertencente à Secretaria de Estado da Cultura, a Pinacoteca é considerada um dos mais importantes museus do Brasil. Por isso, e pelas obras que guarda seu espaço, recebe a devida atenção à manutenção das suas instalações prediais. Seu espaço não apresenta patologias aparentes e podemos considerar seu estado de conservação como bom ou ótimo. O seu maior problema é o entorno, em especial a Praça da Luz, que internamente apresenta diversos tipos de piso, de forma geral em mau estado. Áreas de asfalto, mosaico português e pedrisco apresentam ondulações que dificultam a circulação. O piso do entorno imediato do edifício da Pinacoteca, em mosaico português e paralelepípedo, também apresenta irregularidades. Programas de atendimento às pessoas com deficiência. A Pinacoteca do Estado de São Paulo desenvolve programas de atendimento às pessoas com deficiência. Por isso, se tornou referência para as instituições culturais que buscam propor recursos para este público. O Programa Educativo Públicos Especiais, o PEP, do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca, foi implantado no ano de 2003 com o objetivo de possibilitar ao público-alvo a acessibilidade física e sensorial aos espaços expositivos e ampliar o conhecimento e a percepção da arte e da produção artística brasileira, utilizando recursos que exploram a multissensorialidade. As atividades são destinadas a grupos compostos por pessoas com deficiências sensoriais, físicas e intelectuais, e também para grupos inclusivos compostos por pessoas com e sem essas deficiências. A Pinacoteca dispõe de recursos de acessibilidade para 30 pinturas e permite o toque de 30 esculturas por meio de mediação dos educadores, e outras 12 esculturas de forma autônoma. 3 carrinhos de apoio que ficam nos andares acompanham as visitas educativas e guardam os recursos bi- e tridimensionais. Para as atividades relativas às pinturas, foram reproduzidas em relevo de resina acrílica, alto contraste em borracha texturizada nas cores preto e amarelo, e maquetes de montar, as obras ícones do acervo. Nas obras tridimensionais, as partes são soltas e podem ser manipuladas isoladamente. O próprio visitante pode montar a obra olhando para o quadro original e assim ter um trabalho de reflexão e composição. Esses recursos são especialmente necessários para as pessoas com deficiência visual e deficiência intelectual, que dessa forma podem ter uma vivência exploratória da obra de forma mais concreta, gerando mais estímulo e melhorando a apreciação. O público com deficiência visual conta com a possibilidade de realizar visita autônoma em espaço do segundo andar da Pinacoteca, denominado Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras. A exposição é composta por 12 obras originais do acervo permanente da Pinacoteca do Estado, que permite explorar e reconhecer por meio do toque as obras expostas com o apoio de audioguia, mapa tátil no início do percurso e piso tátil direcional e de alerta orientando o deslocamento. 2 catálogos do acervo da Pinacoteca, em dupla leitura, são oferecidos gratuitamente aos visitantes com deficiência visual e instituições. Um sobre o histórico do museu, artistas e obras selecionadas, e outro sobre as esculturas. Para o público com deficiência auditiva, há uma educadora com deficiência auditiva que integra a equipe do PEP e atende o público com linguagem em Libras mediante agendamento em 2 vezes por semana. Para realizar visita autônoma, foi elaborado um guia de visitação impresso, com redução de vocabulário considerada pelo PEP como mais adequado à compreensão desse público. Para o público com deficiência física, não há necessidade de adequações por parte das ações do educativo, porque toda a estrutura expográfica é adequada para aproximação e alcance visual. Além do edifício dispor de adequações como rampas, banheiros, entre outras. Para as pessoas com mobilidade reduzida, o museu dispõe de cadeiras de rodas manuais e motorizadas, inclusive para obeso, que podem ser retiradas na recepção para utilização durante as visitas. Análise técnica da acessibilidade. Em relação aos passeios mais próximos à Pinacoteca,
voltados para a Estação da Luz e para a Avenida Tiradentes, o pavimento utilizado foi o mosaico português e o bloco intertravado, respectivamente. O piso de mosaico português não é aprovado para os passeios da cidade de São Paulo, por ser trepidante e irregular. Esse tipo de piso somente pode ser usado em casos excepcionais, fora da faixa livre e mediante consulta à prefeitura. O estado de conservação da calçada pode ser considerado bom, apesar do tipo de piso, pois em poucos pontos há ausência de revestimento. O mosaico português somente é utilizado no passeio em frente à entrada da Pinacoteca. No restante da calçada, do entorno, inclusive do outro lado da Estação da Luz, é utilizado concreto ou blocos intertravados, ou a combinação dos dois. As travessias estão voltadas para a Estação da Luz, sendo uma delas próxima à entrada da Pinacoteca e outra próxima à entrada do Jardim da Luz. A travessia mais próxima possui rebaixamentos nos dois lados do passeio e no canteiro central. Na calçada da Estação da Luz, o rebaixamento não possui piso tátil de alerta e há um desnível entre a sarjeta e o fim da rampa. A outra travessia citada é composta por faixa elevada, dispensando o uso de rebaixamentos, uma vez que o pedestre faz a circulação em nível. Contudo, não há necessária sinalização com o piso tátil de alerta, informando a existência da travessia e situação de risco na interação entre veículos e pedestres. Circulação externa. A única entrada a partir do passeio é um portão utilizado para o acesso de veículos, sem percurso distinto para pedestres. Ao passar o portão de entrada, verifica-se que o piso no entorno do edifício é composto por mosaico português preto e paralelepípedos, ambos inadequados para compor rotas acessíveis por causar trepidação. Na área externa do edifício da Pinacoteca está localizada a área de estacionamento. As vagas não estão demarcadas, mas o estacionamento tem capacidade para aproximadamente 50 veículos. Há uma vaga reservada para pessoas com deficiência no estacionamento próximo a cada uma das rampas das entradas acessíveis, totalizando 2 vagas. Falta demarcação horizontal e vertical. Há apenas o símbolo internacional de acesso, CIA, pintado no piso, que está se apagando. Não há demarcação da vaga e da faixa lateral, e o estacionamento não tem vagas demarcadas para idosos. Entradas e saídas. São 3 entradas distintas para a Pinacoteca, 2 para o público e 1 para os funcionários. Há outro acesso na interligação entre o restaurante e o salão externo, porém sem conexão com o Parque da Luz. A escadaria de 2 lances laterais é a entrada de uso geral do público, que faz o acesso ao museu diretamente pelo primeiro andar. 2 entradas no térreo próximas ao início das escadas simétricas são rampas utilizadas para a entrada de pessoas com deficiência. E o acesso de funcionários ocorre na fachada posterior, também pelo nível do térreo. A escada de acesso na entrada principal tem corrimão de espessura e altura corretas, porém em apenas um dos lados. As 2 rampas de acesso são idênticas. Possuem guarda-corpo, porém não possuem corrimão de apoio. Sua inclinação é de mais de 11%, enquanto que o limite normativo é de 8,33%. O acesso pela rampa faz com que esses visitantes entrem pelo pavimento térreo e não pelo primeiro andar como os demais. E apesar de essa entrada estar a menos de 50 metros da escada na entrada principal e do elevador garantir a rota vertical, será necessário percorrer 120 metros internamente para chegar ao mesmo ponto inicial das demais pessoas que fizeram o uso da entrada principal. A entrada de funcionários está nivelada com o piso externo e não apresenta problemas para o acesso. As portas originais de entrada e saída do primeiro andar são de madeira e uma outra porta de vidro foi colocada recuada no mesmo vão com sensor para funcionamento automático, o que garante a abertura total. As portas das entradas acessíveis no térreo
tem folhas pivotantes, com vão livre de passagem maior que 80 centímetros para cada folha. Essa porta não tem maçaneta pelo lado de fora, pois como dá acesso direto ao interior, sem passar pela bilheteria, sua abertura é feita internamente apenas por um funcionário da segurança. E é também utilizada como rota de fuga em caso de emergência, e, portanto, tem barra antipânico. No pavimento térreo, as portas existentes atualmente são pivotantes e com vãos variados. No entanto, sempre maiores que 1 metro de vão livre de passagem. O auditório também neste pavimento tem 3 acessos, um para a plateia e 2 para o palco. As 3 portas são compostas de folhas duplas de 1 metro de largura cada. No primeiro andar, ambientes como áreas administrativas e de exposições são fechados por portas pivotantes de 2 folhas, sendo cada uma com 75 centímetros de largura ou menos. As portas do segundo andar têm as mesmas inadequações das salas de exposições do primeiro andar, além de exigirem exagerado esforço para sua abertura. Adicionalmente, nota-se que essas portas têm puxador inadequado por conta do difícil manuseio. Por serem totalmente transparentes, com discretas aplicações de adesivo branco, pessoas com baixa visão podem desavisadamente chocar-se contra o vidro. Circulação interna. Os corredores dos 3 pavimentos são bastante amplos, não apresentando restrições para a circulação dos mais diversos públicos, de forma a atender adequadamente o fluxo de visitantes e o uso proposto. Os pisos dos 3 pavimentos são regulares, estáveis e antiderrapantes. Todos os ambientes expositivos do segundo andar têm um pequeno desnível em relação às circulações, resolvidos com rampas metálicas de pequena inclinação em frente às portas. Também são usadas rampas metálicas nos desníveis de soleira existentes nas portas de acesso às varandas. E os ambientes dos banheiros coletivos no térreo e no primeiro andar não têm porta, e o vão é bastante amplo. No segundo andar não há sanitários. Sobre a circulação vertical, existem 4 escadas e 2 elevadores, todos interligando os 3 andares. As escadas ficam nas extremidades da edificação. Um dos elevadores fica posicionado em um dos pátios retangulares, junto à passarela, o elevador 1. O outro tem entrada pela circulação perimetral ao octógono, o elevador 2. O elevador 1 é panorâmico e tem capacidade para 40 pessoas, portanto tem dimensões bastante amplas, podendo transportar várias pessoas em cadeiras de rodas ao mesmo tempo, com espaço suficiente para manobrar a cadeira. O elevador 2 tem menores dimensões, mas dentro do mínimo necessário de 1,10 m de largura por 1,40 m de profundidade, suficiente para transportar uma pessoa em cadeira de rodas e uma pessoa em pé. O principal problema do elevador 2 é a reduzida circulação em frente à sua porta, dificultando a entrada e a saída. As botoeiras externas e internas dos 2 elevadores estão em alturas inadequadas. As botoeiras externas estão entre 1,25 m e 1,30 m, e as internas entre 1,30 m e 1,48 m de altura. Os 2 elevadores têm barras internas para apoio. No elevador 1, há barras nos painéis laterais e no fundo. No elevador 2, apenas no fundo. As escadas apresentam pisos regulares, estáveis e antiderrapantes, e degraus com dimensões adequadas. As escadas do térreo ao primeiro andar têm corrimão dos 2 lados, com espessura correta de 3,5 cm e 4 cm de diâmetro, porém um pouco alto, pois está posicionado a 97 cm do piso, 5 centímetros acima do que seria correto. Esta é a mesma altura do corrimão do lado da parede da escada do primeiro ao segundo andar. No outro lado, o corrimão original é de madeira e tem formato quadrado, portanto não garante boa empunhadura. Os corrimãos das escadas em todos os pavimentos começam após o primeiro degrau e não tem prolongamento até a parte plana. As passarelas que atravessam os pátios, no primeiro e segundo andares, têm piso regular, estável e antiderrapante.
Apenas no segundo andar, as saídas e entradas das passarelas apresentam desnível em relação ao piso do andar e, portanto, tem uma rampa em cada extremidade. Estas rampas apresentam inclinação de cerca de 12%, acima do permitido, considerando que o desnível é superior a 7,5 cm em caso de reforma. As rampas também não têm prolongamento no final dos corrimãos. No segundo andar, há pequenos desníveis que foram rampeados, garantindo a circulação acessível. A escada helicoidal de aço é de acesso à área restrita para serviços de manutenção e, portanto, não precisa atender às normas de acessibilidade. Mas, por ser uma barreira suspensa, deveria estar sinalizada com piso tátil de alerta na sua projeção. Infraestrutura expositiva e educativa. Existem áreas expositivas nos 3 pavimentos. Todas apresentam piso adequado e circulação ampla, inclusive em toda a volta de esculturas. O mobiliário expositivo permite a aproximação de usuários de cadeira de rodas, pois todos têm pelo menos 73 centímetros de altura livre interior. No caso dos expositores com gavetas, além de permitir a aproximação, atende ao alcance manual. Todos os expositores permitem um bom alcance visual. Locais de reunião. O único local de reunião que a Pinacoteca dispõe é o auditório Alfredo Mesquita, no pavimento térreo, localizado exatamente no centro da planta. O auditório tem capacidade para 150 assentos, dispostos em arquibancada. O acesso é feito pela parte posterior da plateia, em nível. Para chegar à frente, é necessário descer os degraus nas laterais ou no centro. Essa disposição pode variar, pois os assentos não são fixos. O acesso ao palco a partir da plateia é feito por escadas nas extremidades. As portas no fundo do palco dão acesso à circulação externa ao auditório. Rampas no fundo do palco com inclinação adequada para o desnível de 15 centímetros entre o palco e o nível externo garantem a rota acessível. As poltronas comuns do auditório são do tipo longarina, com sequência de 4 ou 6 assentos. Como não são fixas, é possível que as pessoas em cadeira de rodas fiquem na fileira do fundo, que está em nível com o acesso. Locais de refeição. Também no andar térreo encontra-se a cafeteria, na qual são servidos lanches rápidos ou refeições no sistema de autosserviço. As mesas ficam distribuídas em salão interno e externo. No total, são 17 mesas e 8 mesas altas. Existe um corredor principal com espaço suficiente para circulação nos 2 ambientes. As portas de acesso interno e externo apresentam largura suficiente para passagem. Não há cardápio em braille. Instalações sanitárias. No pavimento térreo, existem 2 conjuntos de sanitários feminino e masculino, além dos vestiários para funcionários, também divididos por sexo. No primeiro andar, há um conjunto de cada, e no segundo andar não existem instalações sanitárias. O total de peças sanitárias destinadas aos visitantes divididos por sexo está representado na tabela a seguir. Do total apresentado na tabela, 4 dos 6 conjuntos de sanitários possuem um box com uma bacia sanitária considerada acessível, sendo então 2 para cada sexo. Quanto ao quantitativo de 5% do total de peças sanitárias acessíveis, estaria atendido para bacias e lavatórios, se não fossem as inadequações relativas aos parâmetros exigidos, o que impede de considerar que há instalações sanitárias acessíveis. Mobiliário. A bilheteria na entrada do primeiro andar é geralmente o primeiro mobiliário que o visitante tem contato. Sua altura é de 1,12 m, portanto está acima da medida máxima permitida
para o uso de pessoas em cadeira de rodas e baixa estatura. Os balcões utilizados nos guarda-volumes, o balcão da recepção e o balcão de pagamento da loja de presentes têm alturas maiores do que o máximo permitido, que seria 90 centímetros. Na loja, há também prateleiras e mobiliários expondo os produtos à venda. De forma geral, esses móveis têm 90 centímetros de altura, sendo adequados para o alcance manual. Na entrada de serviço no térreo, o balcão também está fora do padrão que a norma 9050 exige. O único balcão que atende às especificações da norma está no térreo e é utilizado pela equipe do educativo na saída da visita. Tem altura inclusiva e possibilidade de aproximação. É também no pavimento térreo que estão os bebedouros e telefones para o público. Nos dois conjuntos, não há bebedouros acessíveis. Apenas um bebedouro para pessoas em pé e outro para crianças. Este último muito baixo para permitir a aproximação de usuários de cadeira de rodas. Os telefones estão corretos, um em altura para pessoas em pé e outro para usuário de cadeira de rodas, e um TDD. No último andar, o visitante pode pegar um mapa em um dos totens para orientar o seu percurso. Esses totens garantem um alcance manual adequado. Sinalização e comunicação. Relativo à sinalização ambiental, há o uso de pictogramas internacionais que buscam facilitar a comunicação dos espaços e serviços. A entrada acessível está corretamente sinalizada com o CIA. A bilheteria está identificada, porém há dificuldade de leitura e percepção, pois o texto do adesivo sobre o fundo de vidro transparente se confunde com o fundo. De forma geral, há boa sinalização ambiental, direcionando aos principais serviços e ambientes, principalmente em pontos de mudança de direção. Essa sinalização utiliza símbolos de circulação. O contraste entre fundo e texto ou símbolo está adequado, porém o tamanho da letra e dos símbolos permite a leitura da informação apenas de perto, prejudicando quem tem baixa visão. A sinalização de sanitários na entrada dos mesmos tem um bom tamanho e permite a identificação de longe. As salas de exposições são geralmente identificadas com bom contraste. Como para cada sala é utilizada uma cor de identificação associada ao mapa visual entregue na entrada, algumas cores garantem melhor contraste em relação ao texto de cor branca do que outras. Não há sinalização ambiental correspondente em braille ou relevo, com exceção da área da galeria tátil, que tem o mapa tátil e o piso tátil direcional. Salas de exposições, sanitários e lanchonete, por exemplo, não têm sinalização em braille que os identifique. Também não há braille nos corrimãos identificando os andares, nem faixa contrastante nos degraus das escadas. Próxima à porta dos elevadores, há sinalização indicativa dos principais serviços e ambientes em cada um dos andares, facilitando a orientação e a definição por rotas. Somente o elevador 2 possui piso tátil de alerta, e apenas na saída do segundo andar, onde interliga com o piso tátil direcional que percorre a galeria tátil de esculturas brasileiras. Nos elevadores, há braille nas botoeiras de chamada externas e internas, para os andares, chamadas de emergência e operação. Também há indicação de forma visual e sonora de pavimento de parada, de acionamento de andar e indicação sonora da abertura de portas. Somente no segundo andar há sinalização com piso tátil de alerta nas situações de risco, porém, não em todas as necessárias. Alguns extintores estão posicionados no piso ou em nichos, o que evita que causem acidentes na circulação. As informações apontadas neste estudo de caso são de autoria da arquiteta Elisa Prado de Assis.
integram a dissertação de mestrado de sua autoria. Acessibilidade nos bens culturais imóveis, possibilidades e limites nos museus e centros culturais, da FAO-USP, São Paulo, 2012. Sendo autorizada a reprodução e divulgação total ou parcial do seu trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. Podemos observar que, mesmo com as excelentes soluções propostas pela equipe responsável pelo restauro e adequação da Pinacoteca, ainda existem inadequações relativas à norma em termos de acessibilidade, que poderiam ser solucionadas sem agredir ou descaracterizar o bem tombado. Acredito que, em razão da época em que foi feita a intervenção no edifício, não tínhamos ainda a legislação federal que temos hoje, em garantia da acessibilidade. Portanto, não havia um compromisso tão efetivo de atender a todas as especificações da norma NBR 9050 como temos na atualidade. Isso não exclui o espetacular ganho em acessibilidade que a proposta arquitetônica de intervenção no edifício da Pinacoteca proporcionou para os visitantes. Apenas demonstra que, com a evolução das legislações e o aperfeiçoamento da norma, deve haver um trabalho constante de adequação dos espaços públicos de visitação às exigências atuais. É sempre recomendável a análise como estudo de caso de intervenções análogas em edificações semelhantes, para a identificação de erros e acertos nas soluções que foram propostas, a fim de subsidiar a formulação de propostas baseadas em soluções que demonstraram efetividade. É importante ressaltar que qualquer intervenção, mesmo em razão da promoção de acessibilidade em um bem cultural imóvel tombado, os profissionais devem seguir uma conduta ética apropriada. Nunca tomando decisões e efetuando escolhas projetuais de caráter personalista, individual, baseadas em preferências pessoais ou de um grupo específico da sociedade, mas sempre a partir de criteriosa análise histórica, artística e apreciada por equipe multidisciplinar, envolvida diretamente na preservação e administração do bem. Seguindo metodologia científica apropriada, desenvolvida pela equipe em cada caso específico, contendo as respectivas demandas e critérios específicos do determinado bem cultural imóvel. Respaldado em fundamentação teórica, clara e consensual com as diretrizes presentes nos documentos nacionais e internacionais aceitos para esse propósito, e com expressa autorização das entidades da administração pública responsáveis pelo tombamento e preservação do monumento histórico artístico. Muito obrigado e até a próxima.